Olá, sétimo ano, vamos lá para mais uma aula de geografia, onde hoje a gente vai trabalhar aí sobre o transporte e comunicação no Brasil, certo? Então vamos lá. Sabemos que o território brasileiro, né, é bem extenso, né, tanto no sentido norte e sul, como aí no sentido leste e oeste. Então, para facilitar a circulação tanto de pessoa e mercadoria, né, foi necessária aí uma ampla rede, né, de transporte para ligar, né, diferentes pontos aí do território nacional. Então vamos lá. Primeiramente, a gente tem as rodovias, né, que é o transporte rodoviário, que foi e é ainda o mais importante pela maior parte do fluxo de bens e pessoas. Surgiu aí no Brasil com o intuito de favorecer as empresas estrangeiras do setor automobilístico e também promover a entrada delas no país. Com isso, né, possibilitando assim a geração de empregos. Mas tem aí uma grande desvantagem, né, que a qualidade dessas rodovias é bastante ruim. Então, no Brasil, essas rodovias deixam muito a desejar aí devido às suas péssimas qualidades. As ferrovias, né? As ferrovias foi predominantemente aí até o final do século XIX. Então, quer dizer que foi de grande importância aí até o final do século XIX, porque teve aí uma grande importância, né, para o transporte do café aí na região sudeste. As ferrovias possuem baixos custos em manutenção, uma vantagem, né? Existem várias ferrovias no Brasil em construção, ou seja, só foram iniciadas e não houve a sua conclusão, onde a principal delas é a ferrovia Norte e Sul, né? A malha ferroviária concentra-se na região sul e sudeste do Brasil, porque são as regiões onde possui aí o polo industrial mais desenvolvido, né? As hidrovias, né? É o que possui, né, a menor representatividade de participação nos sistemas de deslocamento nacional, né? É uma justificativa para a negligência de investimento nas hidrovias é a existência de muitos rios de planaltos, né? Então, por existir muitos rios de planaltos, então há aí uma justificativa de não poder, né, fazer manutenção nesse meio de transporte, porque áreas de planície, né, são as áreas mais adequadas aí para a navegação. Temos aí as principais hidrovias do Brasil. Temos Tietê-Paraná, a do Rio São Francisco e a Amazonas, né? Então, são as três principais aí que se destacam no território brasileiro. O transporte aéreo, né? Que é o transporte, né, hoje em dia mais utilizado, né? O transporte mais procurado pela população. Onde aí esse transporte, né, aéreo cumpre função importantíssima de integrar de maneira rápida e eficiente as mais diversas localidades. O modal aéreo tem vantagem e desvantagem, né? Como qualquer outro tipo de transporte, vai ter aí sua desvantagem e sua desvantagem. As vantagens aí, a gente poderia citar algumas delas, né? Como, por exemplo, a alta velocidade, a eficiência e contabilidade, né? A eficiência para entrega urgente, o baixo custo das taxas de seguro, a proximidade dos aeroportos, dos centros populacionais e industriais, a grande cobertura geográfica, né? E mais conforto para o transporte de passageiros, né? Devido ao tempo de viagem ser o mais curto em todos os modais, né? Então, em relação aos outros meios de transporte, né? Esse aqui é o que é mais rápido, né? O que leva menos tempo aí para o transporte de pessoas e também de mercadorias. E em relação às suas desvantagens, a gente poderia citar o quê? Primeiramente, aí temos aí, né, a elevação dos preços, né? Os preços são mais elevados, possui a menor capacidade de transportar cargas, dos altos custos para implantação e manutenção de aeroportos e terminais, né?
dos impedimentos de tráfego, né, devido aí às condições de tempo atmosférico, do alto índice de poluição dos combustíveis, né, de aviação, da poluição sonora também, próximo aos aeroportos. Então, tem aí, né, como eu falei para vocês, todo tipo de transporte possui aí suas vantagens, como também suas desvantagens. Apesar, né, de todas essas desvantagens, esse meio de transporte cada vez mais, né, tem sido a preferência de pessoas para viagem e enviar cargas leves. Em 2015, aí, o modal aéreo foi responsável por 14% do transporte de passageiros, como também 3,1 milhões de toneladas, né, transportadas por quilômetros útil, né? Então, tanto foi importante aí, foi responsável pelo transporte de passageiro, como também pelo transporte de cargas, né, de mercadorias, certo? Em relação aí, né, a questão dos meios de comunicação no Brasil, né? Qual a importância aí o setor de telecomunicação brasileiro, né, que experimentou aí um grande bom nos últimos anos, né? Graças ao processo de privatização que agitou o mercado e proporcionou uma série de investimentos nas antigas estatais, né? Então, os investimentos de telecomunicação no Brasil se originaram aí, sobretudo dos Estados Unidos da América e de países que compõem a União Europeia, né? Que tais investimentos aplicaram seus recursos primeiramente aí na aquisição, né, de participação acionária nas empresas vinculadas, né, à Telebrás, e que aí atuava no segmento de telefonia fixa e de longa distância nacional e internacional, ok? Então, com a entrada aí de empresas estrangeiras no Brasil, o governo decidiu criar uma agência, né, reguladora aí para controlar o que estava sendo ofertado na área de telecomunicação, pois aí não havia mais a exclusividade para uma estatal brasileira, né? Surgiu então com isso, né, a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, né? A Anatel, que é bem conhecida aí, que foi criada, né, pela Lei 9.472, de 16 de julho de 1997, que é mais conhecida aí como Lei Geral de Telecomunicações, sendo a primeira, né, agência reguladora a ser instalada no Brasil em 5 de novembro daquele mesmo ano, certo? Então, a agência, né, uma autarquia administrativa independente, financeiramente autônoma, não subordinada hierarquicamente, né, a nenhum órgão do governo. Então, ela age independentemente aí, não é subordinada aí à hierarquia, a nenhum órgão do governo, ok? Então, aí é sobre a questão do setor de comunicações do Brasil. E aí, continuando, a gente tem a construção de Brasília, que trouxe aí uma grande importância, né, para o processo rodoviário brasileiro, né, porque havia, né, a necessidade de interligar a capital do país aos grandes centros urbanos já existentes. Então, a construção de Brasília facilitou, né, essa circulação de pessoas aí entre as diversas regiões do Brasil. Temos aí, né, o principal produto aí que consolidou as ferrovias na região sudeste no século XIX, o café. Né? O café trouxe aí a grande importância no setor ferroviário, principalmente na região sudeste no século XIX. Temos a principal rodovia, aliás, a principal hidrovia, né, da região nordeste, que é a hidrovia do São Francisco. Grande destaque aí para a nossa região, para a região nordeste
essa hidrovia aí do São Francisco. Esses são os principais pontos, né, da aula sobre transporte e comunicação. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima.